E você, já se viu paralisado pelo medo da rejeição e da solidão? Muitas vezes, esses sentimentos podem nos impedir de seguir em frente e conquistar nossos objetivos. Mas saiba que é possível vencê-los e se libertar dessas amarras emocionais. Confira na reportagem dicas e estratégias para superar o medo da rejeição e solidão e recuperar a confiança em si mesmo. Muitas pessoas têm medo de serem rejeitadas. Somente essa palavra é capaz de gerar um arrepio nas espinhas de alguns. Mas para evitar sofrer com as emoções e pensamentos negativos provocados pela rejeição, elas desenvolvem mecanismos de defesa que nem sempre são saudáveis. Mas como lidar com esse tipo de situação? O problema é que ser rejeitado faz parte da vida. A rejeição, ela é um sentimento, né? E diante de um acontecimento, a pessoa pode se sentir rejeitada. Quando isso acontece de uma forma muito intensa, possivelmente pode vir entrelaçado com um trauma, né? Um trauma, às vezes, lá da gestação, da infância, da adolescência. Então, assim, é muito importante, se a pessoa tiver um sentimento de rejeição sempre com maior presença. Tem gente que tem a raiva com maior presença, tem gente que tem a tristeza com maior presença, mas se tiver a rejeição, é importante investigar, porque pode estar ligada a um trauma lá de trás. Na sociedade, o tempo todo, né, nós somos rejeitados, né? Ou o tempo todo ocorre situações que a gente pode se sentir rejeitado, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo o tempo todo, né? Então, assim, às vezes uma entrevista de trabalho onde tem outros candidatos, a gente, né, não passa e aí pode vir gerar um sentimento de rejeição, um relacionamento amoroso que às vezes a gente tem uma expectativa, né, interessante e aquilo ali não dá certo, pode gerar um sentimento de rejeição. Então, assim, estou dando exemplos, né? Então, o tempo todo a gente pode estar experimentando situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que pode estar trazendo esse sentimento. Mas se esse sentimento estiver muito elevado ou muito presente na nossa vida, precisa ser investigado, porque ele pode estar entrelaçado com um trauma. Uma vez que se tem um trauma, é interessante a gente procurar uma ajuda profissional, né? Claro, porque a gente às vezes não vai conseguir sozinho identificar de onde veio, de onde surgiu esse trauma, né? Como eu disse, às vezes pode ser lá da gestação, né? Uma mãe que às vezes não gostaria de ter engravidado, ou não esperava, ou um pai que, né, não esteve presente, ou não desejava, ou na infância. Então a gente não vai, às vezes, conseguir identificar. Então um profissional, né, para nos auxiliar a identificar, né, a intensidade desse sentimento e de onde surgiu é importante. E aí, depois de descobrir, a gente precisa também como lidar com ele. E aí, cada pessoa vai ter uma forma, um jeito, né, de estar trabalhando essas questões. Mas quais seriam os sinais de uma pessoa que está sendo rejeitada? Sim, pode ser que ela apresente, sim, às vezes quadros deprimidos, né, tristeza, uma pessoa que às vezes se vitimiza com frequência, não é regra, né, essas coisas que estou dizendo, mas pode sim, né, uma pessoa que vira e mexe, tem alguma dificuldade no trabalho, dificuldade no relacionamento pessoal, né? Dificuldade de desenvolver alguma área da vida, né? Então, pode apresentar esses sintomas, sim, essas dificuldades, sim. Em muitos casos, a rejeição pode ser uma oportunidade para mudar de vida ou até mesmo um crescimento profissional. Claro, claro. Eu acho que todo o processo de autoconhecimento, ele traz, né, uma oportunidade de crescimento. Então, é importante, sim, a gente está
olhando, né, para dentro dessas nossas feridas, da nossa história, para haver esse crescimento. E aí um crescimento pessoal vai, né, espelhar, vai refletir em todas as áreas da nossa vida, profissional, pessoal, familiar, amorosa, financeira, né? Então reflete sim, é importante a gente estar buscando mesmo um acompanhamento, um tratamento para estar fazendo esse autoconhecimento e a oportunidade de crescimento.